Bem, então vamos para a última sessão, que para mim como moderadora é mais fácil, porque é de encerramento, eu não tenho que fazer conclusões, porque os meus pares irão fazer as conclusões, portanto a minha tarefa está muito facilitada. Aproveito apenas para fazer uma breve apresentação da instituição que represento. Eu represento a Fundação Oriente, que é um dos observadores consultivos da CPLP e um membro da Comissão Temática para a Promoção e Divulgação da Língua Portuguesa. Como o nome indica, Fundação Oriente está dedicada ao extremo do outro lado do globo, e que foi constituída há 30 anos atrás, a quando da transferência do território de Macau para a China, e na altura ficou com duas sedes, sede em Macau e sede em Lisboa, que mantém até hoje e que continua a promover o intercâmbio cultural entre os países da Ásia e Portugal. Tem aquilo que eu chamaria 3 pequenos faróis no Oriente, em Macau, Goa e em Timor-Leste. São territórios que chamaríamos do ex-colónias portuguesas e que hoje continuam na sua luta interna também de que papel dar à língua portuguesa. E que estratégias é que devem tomar para que ela se mantenha, que ela ajude os países a crescer, nomeadamente, por exemplo, no caso de Timor-Leste, que me diz mais porque estive lá 7 anos e achava que toda a gente ia encontrar todos a falar português e não encontrei todos a falar português. Encontrei uma pequena quantidade que eu disse, e às vezes encontrava X pessoas por dia que falavam português. Portanto, às vezes quando dizemos que temos 200 e qualquer coisa, milhões de falantes, alguns que só falam algumas palavras, mas como experiência foi riquíssima. E a vontade e o número de pessoas que apareciam a dizer eu quero aprender português e por favor comigo só falem português, porque eu tentava falar Tetum, que é a língua local. E a maior parte dos timorenses diziam-me, não, eu quero, por favor, fale português comigo, porque eu quero aprender português. Portanto, os portugueses têm muita dificuldade em aprender Tetum, porque os timorenses não querem falar com os portugueses em Tetum, querem falar em português. E isso foi também muito positivo, uma experiência muito interessante. Então, Ok. Para além de ter delegações físicas nestes 3 países, a Fundação Oriente apoia também, gera em conjunto, o Instituto Português do Oriente, em Macau, que para além de ensinar português a estudantes diretamente, também ensina a professores e nos últimos anos tem também respondido a solicitações da China para formar professores para depois eles próprios darem aulas na China, como foi referido também há pouco por um dos oradores. O que é que eu vos posso dizer mais? Em termos de mobilidade, a Fundação Oriente também tem bolsas de estudo, sempre com focos no Oriente, portanto, pessoas falantes de língua portuguesa que queiram estudar ou desenvolver matérias relacionadas com o Oriente, ou cidadãos de países orientais que queiram vir estudar em Portugal ou fazer algum tipo de investigação em Portugal. E, naturalmente, que damos prioridade a jovens, portanto, também nos encontramos dentro desta temática desta conferência. Não querendo roubar mais tempo, porque só queria vos dar a conhecer um pouco do que é a Fundação Oriente, passaria a palavra, então, aos 3 oradores que irão fazer irão ter este papel de, então, encerrar a conferência. Então, à minha direita, começo por Valentim Garcia Gomes, que é secretário-geral da Política Linguística da Junta da Galicia. Obrigada. Obrigado. Moi boa tarde a todos e a todas. Permítame, en primeiro lugar, agradecer á Comisión Temática de Promoción de Difusión da Lingua Portuguesa, dos oradores consultivos da CPLP, a Academia Galega da Lingua Portuguesa, a oportunidade que me dan de participar neste encerramento dunha xornada que, polas noticias que tive hasta o momento, que foi moi aproveitada por todos os seus componentes. Saudar a todos e cada un dos presentes, a
directora do Instituto Camões en Vigo, a Carla, a Georgina Barros, que hoxe nos acompaña felizmente unha vez máis na capital da Galiza, e os meus compañeiros de mesa, a Ángelo Cristóbal en representación da Academia, María Elena Borges e a Grasa Viegas. Tal como abriu na súa intervención hoxe pola mañá o meu compañeiro en responsabilidades gobernativas, Xesús Gamallo, pois tócame representar aquí poñer sobre a mesa pois o papel que o Goberno Autonómico e a Xunta de Galiza como entidade gobernativa desenvolveu ata o momento, que non vou repetilo unha vez máis porque todos e cada un dos presentes nesta sala coñecen ou foron facendo un seguimento fundamentalmente do período comprendido entre o ano 2014, ano da aprobación da Lei Paz Andrade, o mes e o ano en que nos atopamos, e os avances, os logros ou os non logros ou as asignaturas pendentes, dependendo cada quen onde teñamos o noso umbral de satisfacción con este tema, igual que en todos os ordes da vida, teñamos coa proximidade, coa aprendizaxe, co dominio e co intercambio de relacións da Galiza con todo o mundo lusófono, con Portugal e con todo aquilo que afecta ao coñecemento do portugués e as oportunidades moitas e moi valiosas ao meu modo de ver que ten o coñecemento do portugués na Galiza e para os galegos e para as galegas. É dende aquel momento do ano 2014 onde varios fitos marcan un pouco as pautas que estamos seguindo desde o goberno para mellorar no coñecemento da lingua portuguesa e en asunción de competencias por parte dos nosos alumnos de secundaria e dende este curso xa algo fixemos no pasado, un plan piloto para poder inserir o ensino do portugués no ensino primario, que é, digamos, a segunda parte do noso traballo a hora de dar a coñecer no sistema educativo a lingua portuguesa. Tamén outros moitos aspectos que teñen que ver no ámbito comunicativo coas colaboracións que a Radio e Televisión Pública galega e portuguesas veñen elaborando no ámbito das artes escénicas, dos festivais e de moitísimas celebracións que, como pode ser, pois, Aritmar, Cantos na Maré, a Semana de Converxencias Galicia Norte de Portugal ou outros moitos programas que temos con países como Brasil, por exemplo, ou a ampliación das estadías de profesores en Portugal para a mellora do nivel dos nosos docentes. Hai un papel destacado e tamén o que está realizando o Instituto Camões por medio das súas xornadas de actualización dos nosos docentes realizadas na semana pasada e que nos permite cada vez elevar o nivel do noso sistema educativo. Somos conscientes de que falta moitísimo camiño por andar e que faltan moitísimas cousas por facer. Precisamos nun futuro próximo ampliar, por exemplo, o cadro de profesorado de lingua portuguesa. Estamos levando a cabo todos este programas, como saben, en boa medida, con profesores de lingua galega habilitados para impartir portugués en moitos dos nosos centros, deses 67 centros de secundaria que están agora mesmo impartindo portugués, que cada vez pretendemos que sexan máis. Pretendemos tamén comezar, como comezamos este ano, a convocar vagas de profesores de lingua portuguesas, este ano 4, pero somos conscientes de que é un número pouco significativo que debe ser incrementado nas próximas convocatorias, pero que creemos que é un primeiro paso, un paso definitivo a hora de consolidar os estudos de portugués na Galiza. Creemos tamén que todo isto se conseguiu pola boa disposición, pola colaboración de moitas entidades que interactuamos dende o primeiro momento e outra vez a redacción e o consenso necesario para a aprobación da Lei Paz Andrade. Eu creo que foi o que nos marcou ese camiño para poder facelo dun xeito consensuada,
consensuado, sen estridencias, sin oposicións demasiado remarcadas ou cando menos que trascendesen o ámbito do público neste tema, feito coa naturalidade de quen quere impulsar dentro da Galiza, que é un país no ámbito da lusofonía pois con 2.700.000 habitantes, situado no noroeste dunha gran península que é a Península Ibérica, enténdame en todos os sentidos esta afirmación, é que pretende pois ocupar o lugar que ao mellor debeu ter ocupado hai moito tempo, pero cando menos o lugar que eu creo que a historia e moitas máis cousas nos asignaron dende sempre dentro do mundo lusófono, e dentro da proximidade tamén coa República Portuguesa, que sempre foi unha parte consustancial máis da nosa cultura, da nosa economía e da nosa sociedade. Todos e todas cada un dos que estades nesta sala sodes unha parte importante disto, porque a vosa propia presencia nesta comisión pois é algo moi importante, e dende o punto de vista, como digo, da Xunta de Galiza, somos conscientes dende moitos ámbitos. Eu ao mellor paro un pouco máis a falar do educativo, porque é o que me colle de máis cerca, o do cultural, pero tamén, como seguro que se dixo nesta sala, dende o económico, dende o social, dende o aperturismo que todos os povos debemos ter neste momento histórico no que nos atopamos, a confluir coas culturas próximas e outras que non sexan tan próximas. En ese sentido, era un pouco a reflexión que eu quería deixar en riba da mesa nesta sesión de encerramento. Tamén, como non, pois agradecer toda a colaboración que tivemos por parte, como digo, de todas as entidades actuantes neste proceso, a Academia da Lingua Portuguesa, a Asociación de Docentes de Profesores en Lingua Portuguesa, o Instituto Camões, fundamental en todo este camiño, e o propio Goberno da República de Portugal, que están sendo aliados fundamentais. E, por outro lado, tamén a CPLP como organismo que xa nunha estrutura máis macro, máis grande, pois que nos deu a oportunidade desde o primeiro momento de empezar a actuar polas entidades representativas que hoxe temos nelas. Agardamos que nun futuro próximo a nosa presenza na CPLP poida ser máis consistente, máis efectiva, como goberno, como comunidade autónoma, como Estado, porque creemos que é unha das grandes oportunidades que Galiza ten diante súa, quizás no ámbito cultural e comunicativo a máis grande, sen dúbida, a de podernos poñer en contacto coa lingua máis falada no hemisferio sur do planeta, con 230 millóns de falantes. Dicirvos que a autoridade gubernativa neste momento, que o temos moi claro, outra cousa é que teñamos os medios ou non en cada momento para poder progredir máis neste camiño, no que cada vez temos tamén máis utentes, temos tamén máis persoas que están demandando de nós máis coñecemento da lingua portuguesa, máis coñecemento das culturas do mundo da lusofonía, é para nós, polo tanto, un obxectivo fundamental, que supoño que unha vez máis se poñería aquí, como digo, enriba da mesa, e que en todo caso sempre será obxecto de debate, obxecto de análise e obxecto de estudo. E pola nosa parte, como digo, por os que nos toca ter as responsabilidades públicas, pois obxecto de traballo para poder avanzar neste sentido por parte da nosa sociedade, por parte da nosa comunidade autónoma. Deixo aí, se queredes, despois seguimos debatindo, podemos seguir sacando estas cuestións que creo que é máis útil neste tipo de xornadas, non sen antes reiterar o noso agradecemento polo vosso convite. Moitas grazas. Obrigado. Caros colegas desta mesa de encerramento, señora moderadora Gracia Viegas da Fundación Oriente, señor secretario xeral de Política Lingüística, señor representante da Comisión Temática María Herminia Cabral, prezados representantes das institucións presentes, caros colegas da comunidade académica, miñas señoras e meus señores. Vimos durante esta xornada intervencións sobre as posibilidades e oportunidades que se presentan para quen se aproxima do espazo da lingua portuguesa e, concretamente, da comunidade dos países de lingua portuguesa. Depois de estarmos de acordo nos por qué, tal vez teña chegado a hora de os galegos pensarmos no para qué. Decía o noso presidente no discurso desta mañá que estamos nunha etapa de abertura e de ampliación de horizontes na CPLP e que a Galiza resiste tamén indicios de mudanza,
talvez máis lentos do que algúns desexamos. É evidente que, sen o concurso das entidades lusófonas galegas, este proceso de integración na lusofonía non existiría, porque a Lei Paz Andrade non nasceu no vacío, porque antes desta lei xa existía unha rede de relacionamentos e complicidades tecida pola sociedade civil en dirección a Portugal e non só. Decía o noso presidente Rudecindo Soutelo que están postas as bases para ultrapasar vellos dilemas e divisións no campo cultural galego que caracterizaran décadas pasadas. É preciso, pois, avanzar neste camiño. A Galiza pode e debe ser un contribuinte neto á comunidade lusófona. Pode ser un elemento ao mesmo tempo novo e vello e por un motivo evidente, porque está na origen da lingua e, de algún modo, é como un recén chegado que pretende se reencontrar consigo mesmo, proxectando oportunidades de futuro. Tamén con posibilidades de acceso simultáneo a dous mundos, un de lingua portuguesa e outro de lingua española. Sexamos, por tanto, ousados e abramos camiños. O suceso deste proceso de aproximación da Galiza, con os seus momentos máis intensos e esclarecidos, seguidos de outros máis cautelosos, depende en grande medida de dous factores. O primeiro é sermos capaces de encamiñar os problemas internos en relación á cuestión da lingua e resistir á tentación de trasladar as disputas ao exterior. Se non formos capaces de resolver os nosos problemas en Santiago, dificilmente poderemos encontrar a solución en Lisboa. Para evitar este risco, sería moito útil que os poderes públicos fixesen uso da súa función de arbitraxe, de equilibrio. Está nas súas mãos arbitrar fórmulas para ultrapasar a división que durante décadas ten caracterizado o campo cultural galego. O segundo factor ten moito a ver con os conteúdos e o discurso e consiste en termos algo útil a dizer sobre os problemas comuns, non só sobre os problemas galegos, os problemas de todos, sobre o conxunto do espazo lusófono e tamén sobre cada caso en particular. Especular é máis fácil do que propor solucións e modelos de construción de comunidade. Para isto último, precisase de unha documentación, de un esforzo de coñecemento e de comprensión da lusofonía no seu conxunto, mas tamén de cada caso particular. Nada se pode opinar sobre o que non se coñece. Unha política exterior non pode ser improvisada. Precisa de fontes de información sobre o terreno, planificación e continuidade. E aquí Galiza ten moito para mellorar, por dicelo de unha forma positiva. Entendámoslo, por tanto, como unha oportunidade que se abre. Caros colegas, a Comisión Temática de Promoción e Difusión da Lingua Portuguesa, dos observadores consultivos da CPLP, ten realizado en territorio peninsular diversas conferencias en lugares como Faro, Aveiro, Braga, Cáceres e Guimarães. Esperamos que esta conferencia de Santiago teña resultado, polo menos, ao nivel das anteriores. Este foi o noso desexo e a iso dedicamos o noso esforzo. Se o temos conseguido, foi en grande medida polo apoio da Universidade de Santiago, personificada polo señor reitor, do Goberno Autónomo, na persoa do señor Director Xeral de Relacións Exteriores e o seu director, Xosé Lago, aquí presente, e pelo apoio dos consellos e os consellos da señora Directora Xeral da CPLP, doutora Xeorxina Benrós de Melo, a quen tanto debemos, tamén, naturalmente, ao alento das entidades que facen parte da comisión e especialmente ás colegas da Fundación Gulbenkian, María Elena Borges, Mariana Portas e María Herminia Cabral. Agradecemos a todos a presenza e confiamos en ter sido úteis. Obrigado. Boa tarde, eu não sou a Maria Helena Borges, sou a Maria Hermínia Cabral, a minha colega co-coordenadora da Comissão Temática de Promoção e Difusão de Língua Portuguesa dos Observadores Consultivos. Não pôde, infelizmente, estar presente e, portanto, sinto muito honrada por estar aqui a fazer esse papel, a representar, afim, a Comissão Temática. Contei para esta, vou-vos pedir paciência, porque pediram para eu fazer o resumo do que hoje se tratou aqui. E, portanto, estão a ver o número de páginas escritas, vou ter que andar para a frente e para trás, agradecendo desde já a ajuda prestimosa da Mariana. E a Mariana
Mariana Portas, que me incutiu a começar com este poema, esta tradução, como diz a Mariana, uma feliz tradução de Carlos Drummond de Andrade, de um poema de Phyllis Haynes, Praise Youth. E agora não vou continuar em inglês. O louvor aos jovens. Declaram guerra aos mitos, ícones e documentos. Mas derrubado o vaso de flores, louvor aos velhos. Catam-lhe os fragmentos. Isto explicita uma relação muitas vezes conturbada, mas sobretudo muito criativa, entre a juventude e a maturidade, entre a inovação e a tradição. E foi aquilo que nós hoje estivemos aqui a fazer. Começando pela parte protocolar, saúdo a CPLP, a Junta da Galiza, o Camões, as instituições galegas presentes e a Universidade de Santiago, que nos acolheu. Quero saudar os membros da Comissão Temática de Língua Portuguesa, é uma saudação muito especial, que têm participado ativamente nas várias conferências e nesta em particular. Além da Fundação, os mais recentes membros da Comissão Temática, a Academia Galega de Língua Portuguesa e o Conselho de Cultura Galega, a Fundação Oriente e a ULP, que participaram nesta sessão. Sublinhar, na qualidade de representante da co-coordenação desta comissão, que a entrada das duas instituições membros da Galiza imprimiu uma nova energia e um novo impulso na Comissão Temática de Língua Portuguesa e, sobretudo, introduziu uma perspectiva mais ampla sobre a língua portuguesa e sobre as culturas que nela se expressam. A ela devemos também, a este novo impulso, a organização desta conferência. E permitam-me agora, parafraseando várias pessoas que dizem que a língua portuguesa é uma língua de muitas culturas, mas é sobretudo uma cultura de muitas línguas. E, portanto, quero saudar a forma como, apesar das diferentes visões que desenvolvem sobre a língua portuguesa, a sua convivência construtiva e contributos para os trabalhos da Comissão Temática de Língua Portuguesa, que têm sido enriquecedores para todos nós. Saúdo especialmente o trabalho de organização do professor Ângelo Cristóvão, sem a qual seria impossível realizar este encontro. E agora começo nas conclusões deste longo dia de trabalho e peço o favor de me perdoarem se eu falhar alguma coisa e, sobretudo, a minha tentativa e a tentativa da Mariana, que tanto me ajudou, foi não no sentido de atribuir frases a alguém, mas, sobretudo, ver o que é que se tratou em cada uma das sessões. Passando a sessão de abertura, mas em que aqui, se calhar, realçava o facto de considerarem que a CPLP é um espaço que necessita de aprofundamento, mas é um espaço que está cada vez mais aberto, saudamos particularmente a notícia que nos trouxeram da manifestação de vontade de Espanha aderir enquanto observador, membro observador da CPLP, juntando-se a um vasto conjunto de outros países que já são membros observadores. Indo para a conferência principal, em que nos trouxeram o programa Jacobus, Programa Euro-Regional de Cooperação Universitária, que reconheceu, ou que se reconhece, que contribuiu para dar substância e coerência a uma região, a Euro-Região Norte de Portugal-Galiza, criando e aprofundando um sentido de comunidade. Entendeu-se que é um modelo muito positivo e muito inspirador para poder ser replicado e alargado a outras regiões não europeias do espaço de língua portuguesa, tendo sempre presente que há que integrar as especificidades próprias das culturas diversas que integram esses espaços. No primeiro painel, Juventude e Mobilidade Académicas, de que é que falamos? Há que atender ao facto de que a mobilidade só atinge neste momento uma pequena parte diminuta de populações de língua portuguesa. Por isso, é fundamental apostar-se, antes de mais, no conhecimento mútuo, designadamente através dos currículos escolares. Ou seja, esta comunidade da CPLP precisa de ir mais longe
e que vai muito antes da mobilidade tradicional, mas sim através de construção de alguns currículos que nos faça conhecer uns aos outros. A mobilidade tanto pode ser presencial como pode ser à distância, porque aqui muitos pensamos que a mobilidade, tem que ser sobretudo presencial, tendo presente sempre que há uma relação intrínseca que se pode construir entre a mobilidade e a intercomunicabilidade linguística. O que é que isto quer dizer? Que a mobilidade pode reforçar o sentido de comunidade que nós devemos ter, e uma comunidade que é uma família em que uma das formas de expressão é a língua portuguesa. Há quem nos trouxe, e bem, o português de todos é diferente do português de cada um. A diversidade linguística no espaço da CPLP tem que ser devidamente respeitada. E defendeu-se que a abordagem do multilinguismo dentro da CPLP tem que ter em conta o respeito da diversidade e o respeito que essa diversidade tem no sentimento de comunidade. Muito trabalho tem que haver de aproximação entre a língua portuguesa e outras línguas nacionais desses países, e permitem-me, parafraseando, que eu gostei particularmente, trazer o crioulo para a sala e a língua portuguesa para a cozinha. Tem, a seguir, foi salientado, por experiência própria, o valor que há de estarmos inseridos numa comunidade, devermos viver numa comunidade linguística, inserirmos numa comunidade linguística quando temos essa oportunidade, caracterizada pela diversidade e multiculturalidade. Trouxeram-nos essa experiência própria. E por isso houve, digamos, quem defendesse da necessidade de um Erasmus no espaço da língua portuguesa. E mais do que um Erasmus, que olha sobretudo para o primeiro, segundo e terceiro ciclo, darmos cada vez mais atenção aos mais novos e, sobretudo, fomentando projetos transfronteiriços que olhem para esses mais novos. Acho que estou a conseguir. Continuando, fomos para o painel que falava de papel das diásporas na mobilidade. O papel da diáspora, foi falado o papel que a diáspora pode ter na mobilidade circular e no fim da lógica da mobilidade norte-sul, ou melhor, em termos de estudantes, sul-norte, e em termos de professores, norte-sul. É preciso transformar essa mobilidade numa verdadeira mobilidade circular, onde a diáspora pode ter um papel fundamental na criação do capital de confiança, na criação de parcerias e até na criação de relações transparentes e de igual para igual. A este propósito, foi-nos apresentado o projeto e o programa que a UP está a defender, está a promover e a ser mediador de mobilidade no espaço da CPLP, incluindo Macau, bem como a apresentação de uma rede que a todos incito a consultar e incito a alimentar, que é o da plataforma 9, onde há um espaço de divulgação de projetos, iniciativas, financiamentos para quem estuda e quem se debruça sobre estudos de língua, estudos em português. Foi também aqui falado várias vezes, e portanto estou a repetir porque estou a fazer mais uma sequência lógica, que neste momento em meia hora era o que seria mais fácil, a questão da mobilidade ser praticamente feita dentro do espaço da Europa, com muito pouca gente que sai do espaço da CPLP ou que vão residir em outras geografias. Concluindo-se que várias ou diversas mobilidades têm que ser desenhadas e avaliadas, desde indo a professores, alunos e pessoal administrativo. Concluindo, houve também quem falasse da mobilidade e o papel que o multilinguismo deve ter nessa mobilidade, partindo da comparação entre a língua portuguesa, que parece estar-se a afigurar uma língua por vezes sozinha, sobretudo no espaço da ciência, e outras línguas. Assim,
foi-nos desafiado, ou foi-nos feito o desafio de de incrementar a possibilidade do português se transformar numa língua de mediação científica para as outras comunidades linguísticas. E isso é tanto mais importante quando hoje nós estamos a ver o aumento exponencial da formação pós-graduada nos países de língua portuguesa, com uma produção científica não acessada, vou usar esta expressão, por outros falantes de outras línguas. E por isso se falou também, se referiu o projeto da Organização dos Estados Ibero-Americanos, da tendência de uma construção de um bilinguismo português-espanhol. Concluiu-se que a língua do século XXI é o multilinguismo e a tradução automática. E para uma estratégia de promoção de língua portuguesa temos que a ver não como uma língua sozinha, mas como uma língua cada vez mais policêntrica. E that's all. Muito obrigada. E em nome da Comissão Temática, que é nesse papel que eu estou, como já repararam, e permitam-me algum informalismo ao final de um dia em que eu já cá estive 3 vezes, fiz já vários papéis, portanto, como veem, tenho o dom, não da ubiquidade, mas de várias personagens. Muito obrigada a todos pela vossa paciência, acho que foi uma sessão muito, muito produtiva e até breve em mais outra sessão da Comissão Temática. É isso que devo fazer, não é? Começo a ver. Acho que não, faço a pergunta.